Eu costumo dizer que a característica marcante das relações de consumo é a vulnerabilidade do consumidor face ao fornecedor de produtos e serviços, ou seja, é a fraqueza do consumidor perante o fornecedor. É aí que muita gente me pergunta, mas por que o consumidor é mais fraco do que o fornecedor na relação de consumo? Eu costumo responder essa pergunta com outras duas perguntas que eu faço para você agora. Primeira pergunta: da última vez que você viajou de avião, você sabia se o piloto era formado e habilitado a pilotar aquela aeronave? Você sabia se o piloto havia passado por uma triagem psicológica para detectar traços de depressão ou de outros transtornos que pudessem colocar em risco a segurança dos passageiros? Você sabia se a aeronave estava recebendo as manutenções necessárias para evitar problemas durante o voo? Ou se o combustível que estava sendo colocado era o combustível adequado e era em quantidade suficiente para fazer a viagem? Com certeza não. E mesmo que você tentasse obter essas informações, isso seria muito impossível, muito difícil ou quase impossível. Mas mesmo assim, mesmo não tendo essas informações, você entrou no avião e fez a viagem. E o risco era de o avião cair e você morrer. Mas mesmo assim, você confiou no fornecedor, entrou no avião e viajou. Segunda pergunta: da última vez que você foi almoçar num restaurante, você foi até a cozinha descobrir se os produtos estavam sendo higienizados de forma adequada? Se os produtos estavam dentro do prazo de validade? Provavelmente também não. Mas ainda assim você confiou e comeu a comida no restaurante. E o risco era de uma intoxicação alimentar ou de ingerir um produto nocivo. Então, nessas duas situações, qual é o traço marcante que aparece para nós? A confiança. O consumidor, muitas vezes, não tem como verificar algumas informações essenciais da contratação. Então, a ele só resta confiar no fornecedor. Confiar na palavra do fornecedor de que aquele produto contém a confiabilidade, a segurança prometida. Então, peguemos o exemplo de um consumidor que queira adquirir um veículo. Então, ele vai até uma concessionária e lá ele coloca para o vendedor as suas principais preocupações, com segurança, com conforto. E aí o vendedor oferece para ele um determinado veículo que tem freios ABS com EBD, que garantem uma frenagem mais efetiva, sem derrapagem. Tem um determinado sistema de suspensão que garante uma maior aderência do veículo ao solo, então dificulta que ele saia nas curvas, na estrada ou em altas velocidades. Tudo isso contribui para que o consumidor escolha aquele veículo e pague a mais por esses itens de segurança. Agora, para a maioria dos consumidores, é praticamente impossível saber se este carro efetivamente tem aquelas características no momento que ele está comprando. Quando que ele vai descobrir? A hora que ele precisar usar o freio, a hora que ele fizer a curva. Então, essa fraqueza do consumidor perante o fornecedor, ela vem sobretudo da condição de leigo do consumidor na maioria das relações de consumo, contraposta à condição de profissional do fornecedor de produtos e serviços. O fornecedor, ele é profissional naquela relação de consumo, naquele negócio que ele está tratando com o consumidor. É a atividade principal dele, da qual ele retira o seu sustento, da qual ele retira o seu lucro. E o consumidor, muitas vezes, não domina aquela relação, não domina aquele negócio. Ele está fazendo aquilo dali de forma eventual, de forma esporádica. Enfim, é essa contraposição do profissionalismo do fornecedor com o fato de o consumidor ser leigo que permite ao fornecedor omitir algumas informações ou fazer algumas afirmações falsas para o consumidor, levando o consumidor a erro e muitas vezes expondo o consumidor a riscos que ele sequer conhece. Então imaginemos aí também um medicamento cuja bula emita algum efeito colateral. Ora, o consumidor não tem como, é impossível para ele verificar se aquilo dali é verdade ou não. E aí
ele fica nessa situação de vulnerabilidade perante o fornecedor. Ao consumidor só resta confiar. Confiar no fornecedor, confiar na palavra do fornecedor. É por essa razão que o Código de Defesa do Consumidor traz uma série de direitos para o consumidor e uma série de deveres para o fornecedor, tentando reequilibrar essa relação que na prática já é tão desigual.